Olá, boa noite, pessoal do YouTube, ou bom dia ou boa tarde, eu não sei que hora que você vai ver. Eu tô gravando esse vídeo aí, essa é a segunda parte de um vídeo que eu postei recentemente, né? Semana passada, sobre Free Energy, né? E eu comecei a falar sobre os geradores anti-lens, né? Os mecanismos anti-lens. Então eu falei sobre alguns métodos que estão sendo utilizados para reduzir ou anular o efeito lens em geradores. Então você que não assistiu, eu recomendo você assistir lá o meu vídeo anterior, tá? E eu quero detalhar porque ficou uma dúvida aí, o pessoal ficou em dúvida sobre as bobinas que eu falei, bobina bidirecional. Na verdade, não é que elas, não sei se eu me expressei bem. Na verdade, são duas bobinas em uma só. Uma fica em uma direção e a outra fica na outra direção, né? Uma em sentido horário e outra em sentido anti-horário, né? Nos polos do gerador, tá? E eu vou dar um exemplo aqui em um gerador de 4 polos, tá? Como seriam ou serão feitas, né? Essas configurações dessas bobinas para estar reduzindo ou anulando o efeito lens no núcleo do gerador. Eu estou utilizando aqui um exemplo de um gerador axial, né? O gerador axial é o gerador que o rotor fica, né, de lado a lado com o estator, né? O radial, o rotor fica no meio ou fora, mas fica um sobre o outro, um cobrindo o outro, um envolvendo o outro, né? Já o axial são laterais. Um deles vai girar, mas fica lado a lado com o outro, tá? Então, eu vou dar o exemplo no gerador radial, aliás, axial, porque é melhor para ilustrar, tá? Então, a configuração é a seguinte, né? Vão ser feitas duas fases. Uma será enrolada em um sentido e a outra no outro sentido. Então, vamos ilustrar aqui. Vamos supor que aqui é a primeira bobina. Ela será nesse sentido aqui. É só um exemplo. Pode ela começar ao contrário, né? E aqui nesse outro, ela já vai ser assim, não é isso? Esse é o normal, tá? E aqui, como esse foi assim, aqui já vai ser assim, certo? E termina nesse aqui, né? Sobrando as pontas, né? Vamos pôr as pontas assim. Então, esse é o exemplo como é uma configuração normal de um gerador, né? Uma bobina é em um sentido, a outra no outro, e a outra no outro sentido, a outra no outro. Esse é o estilo normal, a configuração convencional aí dos geradores, tá? Então, no caso, para anular o efeito lens ou reduzir, o que é feito no caso dessas bobinas bidirecionais? Então, vai ser bobinado, né, no mesmo núcleo, outra bobina. Essa começou assim, a outra vai começar assim. Começar assim. E vai vir aqui. E vai vir aqui. E depois nessa aqui. E vai terminar assim. Então, essas aqui serão as outras pontas, né, do bobinamento. Então, um bobinamento, né, uma fase vai estar aqui, né, a primeira que foi bobinada e a outra fase vai estar aqui. Então, essa é a forma de fazer essas bobinas bidirecionais, né, nos polos, com o intuito de cancelar ou anular, né, ou reduzir
o efeito de Lenz, né, o arrasto, né, nos núcleos de ferro das bobinas, tá ok? E então aqui é o exemplo, ó, a ilustração das linhas de força agindo no núcleo, fluindo no núcleo. Não, aqui a gente vai ver essa ilustração aqui, mas aqui seria a ilustração das bobinas. Você vê aqui que uma bobina está em uma direção, aqui significa o sentido do bobinamento, tá? Tá uma seta aqui para cima, aqui é uma bobina, aqui é outra. Então a outra está ao contrário, tem uma seta para baixo. Então quer dizer que essa bobina está sendo bobinada assim e a outra assim. Creio que você está entendendo. Então estão aí as duas fases, né? Só o simbolismo, tá bom? Agora eu vou ilustrar aqui as linhas de força, o exemplo das linhas de força agindo no núcleo, mas primeiramente a gente precisa mostrar aqui, eu vou mostrar aqui uma ilustração de um gerador radial, né? Como eu falei, no gerador radial, um envolve o outro, né? Aqui nesse caso o estator está por fora, mas tem caso que o rotor fica por fora, igual o caso da máquina lava e seca. Exemplo do fenômeno da indução, força eletromotriz, ou Beck FMS, que é a força contra eletromotriz, tá? Nas bobinas. Eu estou usando as siglas em inglês porque é muito utilizado, tá? Então aqui, vamos supor que aqui é o ímã, tá? Esse aqui é o ímã. E aqui são as bobinas. Mas só que no caso de um gerador de 4 polos, seriam 4 ímãs. Então estaria um ímã aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Quando o ímã está se aproximando da bobina, o que acontece? As linhas de força já começam a ir nessa direção. Então elas já começam a imantar o ferro do núcleo. Consequentemente, esse núcleo vira um ímã, ou seja, se aqui for norte, aqui vai ser sul e aqui vai ser norte, tá? No núcleo da bobina. Se aqui for sul, aqui vai ser norte, aqui vai ser sul, sempre vai terminar em sul, tá? Se aqui o polo do ímã for sul, né, o fim do núcleo da bobina será sul, tá? Porque isso aqui vai continuar fluindo no mesmo sentido, as linhas de força, tá? Então, vamos entender direito. O ímã está chegando aqui, já imanta o ferro do núcleo, já vai induzir, né, que é a força eletromotriz, tá? Vai ser induzida aqui na bobina. E se essa bobina estiver fechada, ou seja, tiver uma carga nela, aí a própria bobina vai imantar o núcleo de volta. Só que de forma oposta, ou seja, aqui no ímã, vamos supor, se aqui fosse sul, aqui seria norte, aqui sul. Já a bobina vai imantar ele ao contrário. Aqui vai ficar norte e aqui vai ficar sul. Então vai ficar esse núcleo aqui, vai se tornar no ímã de mesma polaridade aqui, ó. Aqui vai ser a mesma polaridade dessa do ímã aqui. Então ele vai começar a empurrar esse ímã daqui, ou vice-versa, né? Eles ambos se empurrarão. O que acontece? Vai dificultar o ímã de permanecer em movimento. Ele vai começar a frear, tá? E aí, conforme vai aumentando a tensão, porque o ímã está chegando mais para cá, vai aumentando a tensão aqui e o efeito será maior aqui também. A força do ímã daqui vai aumentar também, freando, né? Então esse é o arrasto de Lenz, né? Então quando ele chegar aqui, né? Claro que ele vai andar mais fácil porque ele já está saindo, né? Já está saindo, então
né, já começa a diminuir a resistência. Mas aqui a resistência é aqui no início. O maior efeito de frenagem, né, é aqui no início, certo? Com a configuração da bobina reversa, ao contrário, o que vai acontecer, né? Quando tiver uma carga na bobina que foi rebobinada ao contrário, foi bobinada ao contrário, o que vai acontecer? Quando essa bobina imantar o ímã numa polaridade, a outra vai imantar na polaridade reversa, ou seja, se aqui era norte, aqui era sul, aí a outra bobina vai imantar ela aqui sendo norte, aqui sul. Se aqui era norte, aqui era sul, a outra bobina vai imantar norte, aqui e aqui sul. Então os dois campos magnéticos aparentemente se cancelarão, só que eles não se cancelarão. Você vai entender agora no que eu vou explicar aqui. Que é isso aqui, tá? Então vamos supor que aqui é o núcleo de ferro, aqui é o ímã, tá? É só uma ilustração, tá? Que o núcleo de ferro vai ter o formato lá, depende do gerador, tá? Mas vamos supor que aqui é o ímã e aqui é o núcleo de ferro. Então, quando aqui é uma polaridade, o ímã, a tendência é o quê? Se aqui for norte, aqui é sul, a tendência é aqui o núcleo se tornar um ímã também. Aí, como aqui é norte, aqui é sul, aqui vai ser norte, aqui vai ser sul, vai sempre terminar no sul. Começando no norte, vai terminar no sul, certo? E se for aqui for sul e aqui for norte, aqui vai ser sul e vai terminar em norte, certo? Porque esse ferro vai se tornar um ímã, vai se tornar uma extensão desse ímã, tá? Então ele vai continuar, as linhas de força vão continuar fluindo no mesmo sentido. Então só vai estender mais, né, o ímã. Tá ok? Vocês estão entendendo? Então vamos supor. Então o ímã chegou aqui, né? É só um exemplo. Aí ele imantou esse núcleo. Aí ocorreu lá, né, de surgir a força eletromotriz na bobina, nas duas bobinas simultaneamente, né? Ou seja, ao mesmo tempo elas vão ser energizadas, ok? Então elas duas, estando com carga, elas duas vão fechar, né? Vão entrar vão fechar o circuito, certo? E elas vão imantar o núcleo ao contrário. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer isso, né? A primeira bobina, vamos supor, se o ímã aqui é norte, aí ela vai imantar de forma que o norte fique para cá. Não vai continuar sendo o mesmo sentido que o ímã está imantando o núcleo. Então, aqui é norte, a bobina vai imantar o núcleo como sendo norte aqui, que vai empurrar o ímã, você está entendendo? Já a outra bobina vai imantar ele ao contrário, aqui vai ser sul e aqui vai ser norte, tá? Então mas elas não se cancelam. O que vai acontecer? Simplesmente vai acontecer assim, que as linhas de força elas vão ficar assim, ó, num sentido. Você está entendendo? É que se aqui uma imanta numa direção, a outra vai imantar na outra direção, vai ficar os dois ímãs como se vai ficar o núcleo vai ficar como se fosse dois ímãs. Aqui norte, aqui sul e aqui sul. Então o que vai acontecer? Ao invés das forças, as linhas de força atuarem aqui nas extremidades, elas vão atuar aqui, ó, né? Então elas vão ser suprimidas. Você está entendendo? As linhas de força,
elas vão ser suprimidas. Então não tem como essa força do ímã aqui continuar fluindo aqui no sentido que ela estava fluindo. Vai ser interceptada aqui pelos eletroímãs, né? No caso aqui vai se tornar eletroímã. Eu não sei se eu estou explicando bem, mas eu acredito que você está entendendo, né? Então isso é o que vai acontecer. Então esse efeito aqui vai reduzir o efeito da frenagem aqui. Desse ímã está empurrando o outro ímã, impedindo ele de continuar em movimento. Então é isso aí, ó, que vai acontecer, né? Fazendo as duas bobinas, né? Enrolando as duas bobinas em um núcleo do gerador. Eu creio que você está entendendo direitinho, né? O exemplo, né? Então aí esse ímã ele vai ter mais facilidade de estar em movimento. E algumas pessoas, aliás, serão vários ímãs, né? Porque o efeito vai acontecer ao mesmo tempo em cada bobina. Ao invés de frear, ele vai acelerar. O gerador vai ficar mais leve, né? O que vai precisar de menos esforço para ele gerar uma certa quantidade de eletricidade. Então, algumas pessoas afirmam que conseguiram ótimos resultados com essa configuração, né? E que com um pequeno motor eles conseguiram gerar grande quantidade de energia, né? Pequeno motor movimentando o gerador, né? Sem o efeito da frenagem, né? Ou seja, o gerador se tornou anti-Lenz. A lei de Lenz não se aplica nele tendo essa configuração. Então é uma coisa que a gente vai testar na prática. Fica aí esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só postar nos comentários. Mas está aí, né? Quem quiser tirar um print, tá aí, né? Esse exemplo aí que eu dei. Mas eu creio que você entendeu direitinho, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, tenham aprendido. E eu vou fazer testes na prática, tá? Qualquer coisa é só perguntar aí que a gente esclarece. E curta, compartilhe, ative aí o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.